povo sem vergonha. Por causa deles eu não vou entrar na terra prometida. Não é verdade? Mas Moisés, ele não agiu assim. Ele continuou servindo o povo, servindo a Deus. E em um determinado momento, quando Deus queria matar o povo, Moisés falou assim, não mata, Senhor, porque o que os outros vão pensar? Então, se você vai matar eles, me tira também do livro da vida. Sabe? Porque assim, o que foi gerado no coração de Moisés em relação àquele povo, nasceu em Deus, por causa da intimidade, por causa do relacionamento. Então todo aquele amor que ele tinha pelo povo, e o amor que ele tinha por Deus, ele conseguia transmitir o amor de Deus ao povo, porque isso foi gerado na intimidade com Deus. E a gente vai falar sobre isso hoje, das coisas que são geradas na intimidade com Deus, e das coisas que não são também. Porque as coisas que não são geradas na intimidade, geralmente elas acabam muito rápido. O que não é gerado na intimidade com Deus, na verdade não é eterno. E acaba como fogo de palha. Mas tudo que é gerado na intimidade com Deus é eterno, permanece. E falta muito isso hoje nas nossas vidas. Então, para a gente começar aqui, escrevi assim, toda mudança que a gente deseja viver tem que ser fruto de intimidade com Deus. Tem aquele versículo em Zacarias que fala, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. O que acontece? Quando a gente começa a gerar as nossas mudanças através da intimidade, as mudanças são reais, são verdadeiras. São mudanças que elas permanecem. E a gente tem falado, não sei se vocês perceberam, a gente tem falado sobre isso em alguns cultos, de que muitas vezes as pessoas elas chegam depois de algum tempo de crente e parece que ela esqueceu tudo que ela viveu, porque aquelas mudanças que aconteceram não foram reais. Só que ela se descobre numa vida, numa cultura cristã, que ela não consegue nem discernir se ela é crente ou não. E aí as provas e até o tempo de convertido mostra que aquilo tudo que ela viveu, na verdade, foi só uma cultura, não foi uma conversão. Então agora a gente vai tratar de um outro lado. Essas mudanças que nós queremos ter, se elas são geradas na intimidade com Deus, elas permanecem. E essa é a grande diferença de homens e mulheres de Deus, que hoje fazem a diferença, e daqueles que não fazem. Porque existem pessoas, gente, me desculpa falar, porque eu sei que alguns de vocês se encaixam meio que nisso, que estão na igreja há muito tempo, e que parece que ou estão igual, ou até pior do que começaram aí. E parece que as coisas não andaram como deveria. Você pode ter vivido coisas com Deus e tal, mas você continua na mesma posição muitas vezes, sem uma maturidade que deveria ter. E por que isso acontece? Porque muitas vezes essas coisas não foram geradas na intimidade, foram geradas em ter um hábito, em desenvolver uma rotina. Eu ia na balada, agora eu vou na igreja. Eu parei de fumar, agora eu bebo Coca-Cola. Tô brincando. Mas é mais ou menos assim, né? A gente muda hábitos, mas a gente não tem uma transformação genuína.